A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar. Pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados votos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana. Como é habitual, na segunda quarta-feira de cada mês, fazemos o nosso painel de petróleo e gás para analisar o que de mais importante faz e acontece a nível do petróleo e do gás no mundo e, claro, porque não, em Angola. Hoje vamos falar efetivamente do gás, um tema que tem sido agendado com bastante frequência, mas que normalmente tem sido, não digamos preferido, mas eu tenho que fazer meia-culpa, tenho colocado às vezes muitos temas na agenda e o gás merece uma atenção especial. E esse especial do gás estamos a falar agora nessa questão da transição energética, disse que o petróleo tem mais 10 ou 15 anos para atingir o pico. É claro que há empresas dos dois lados, há quem defenda 10 anos, há quem defenda 15 anos, mas o facto é que está para breve a nível da transição energética, o pico do petróleo, e por isso há mais investimentos previstos nos próximos tempos para outras energias, mas o gás prevê-se que vai valorizar. As licitações que vão ser feitas, espera-se que Angola consiga encontrar gás. O próprio Ministro dos Recursos Minerais e Petróleo, Diamantino Azevedo, já disse que Angola ainda não é uma potência de gás. Não é como Moçambique, nem pouco mais ou menos, está muito longe de o ser, mas espera-se com as licitações de cerca de 50 blocos petrolíferos até 2025, encontrará-se algum gás e não se tem ainda expectativa, mas vamos analisar se é ou não possível a gente substituir petróleo pelo gás, ou pelo menos durante algum tempo conseguirmos ter os dois. Hoje temos connosco José Oliveira. José Oliveira, bom dia, bem-vindo uma vez mais aqui para a AmCham, o nosso painel eletrônico. Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de painel, bom dia, Joel. Vamos também saudar o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, bom dia, bem-vindo uma vez mais ao painel de petróleo e gás da Hora da AmCham. Bom dia, Joel, bom dia, colegas de painel, bom dia, rádio ouvintes lá. Um bom dia especial para os membros da AmCham Angola. Muito bem. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos também saudar o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, bom dia. Bom dia, Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel.
Bom dia, ouvintes da LAC, emissora de muita transcendência. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Muito bem, junta-se a nós Frederico Martins Correia, da Deloitte. Frederico, bom dia. Muito obrigado, Joel. Antes de mais, um bom dia a todos os colegas, companheiros de painel. Vamos começar por essa questão do gás. Vou pedir uma análise ao José Oliveira. José Oliveira, o gás durante muito tempo foi desperdiçado em Angola. Tínhamos uma legislação que não permitia a exploração do gás que encontrassem, nem que fosse em pouca quantidade, e obrigava a queimar o gás e não necessariamente a aproveitar. Agora, com estes novos tempos, Angola já alterou a legislação, diga-se de passagem, já permite. Não é? Já temos, para além do Angola LNG, também temos o novo consórcio de gás, que eu também nunca percebi se esse novo consórcio de gás é uma extensão do Angola LNG, se é um novo consórcio. Também gostava que nos ajudasse a perceber o que é isto e que importância, José Oliveira, acredita que o gás vai ter nos próximos tempos para os países e, claro, para Angola também. Antes de falar sobre os aspectos globais do gás, convinha referir que Angola andou a uma parte do tempo da sua atividade petrolífera, não deu muita atenção ao gás. Aliás, no contrato, como o Pedro Godinho já referiu uma vez no contrato, inclusive, o gás descoberto era propriedade da concessionária e não do grupo operador. Já se ultrapassou aqui há uns anos. E o que acontece, como o interesse foi todo para a pesquisa de petróleo, quando se descobriu o gás em Angola foi por acidente. Fomos tendo algumas descobertas em cabina, também tivemos no bloco 1 e no bloco 2, mas fundamentalmente passamos a produzir gás associado. E foi do que fazer ao gás associado que se começou nos anos 90, no final dos anos 90, a pensar no Angola LNG, como é que íamos valorizar o gás associado e não o queimar. Algum poderia ser injetado, mas não todo. O processo do Angola LNG demorou cerca de 10 anos a pôr de pé, porque metia bastantes companhias, operadoras de vários blocos, e porque era o primeiro projeto no mundo que era feito com gás associado. Isso criou, quando o primeiro projeto, em qualquer circunstância mundial, demora sempre mais tempo a pôr de pé, discute-se muito pormenores, as hipóteses, as partes negativas, enfim, Angola LNG sofreu um bocado desse aspecto. Mas conseguiu-se pôr de pé, enfim, não arrancou bem porque teve as avarias que a gente ainda se deve lembrar nos primeiros 2, 3 anos, enfim, hoje funciona em pleno. Nós antes já tínhamos feito algumas coisas no gás. Nós começamos no princípio dos anos 80 a fazer injeção de gás em cabina. É a primeira injeção de gás offshore em África. Depois, no fim dos anos 80, começamos a pensar no que é que íamos fazer com o Senha. Enfim, o projeto Senha nasceu já perto do ano 2000, que é o aproveitamento de um campo que tem muito gás e tinha algum petróleo. Foi a produção de petróleo e a produção de gás, extração de líquidos e injeção desse gás seco para voltar a fazer o cycling, voltar a produzir novamente líquidos que eram condensados, butanos e propanos. Aliás, nós começamos a abastecer o mercado nacional com propanos nacionais a partir do campo de Senha em cabine. Depois levantou-se o projeto de LNG, que começou a funcionar já depois de 2010. Agora, em termos mundiais, o que é importante para nós, para orientarmos a nossa política, é que o gás está considerado um combustível de transição. Porque, primeiro, que as fontes renováveis, nomeadamente eólica e solar, consigam satisfazer as necessidades de eletricidade mundiais, há muitos investimentos a fazer, nomeadamente na questão da eólica, das baterias para armazenamento de energia. Já há alguns sistemas a funcionar com baterias, mas não têm ainda as capacidades que é preciso. E os países que têm energia nuclear, esses podem fazer da energia nuclear a base para os períodos mortos da eólica e do solar. Mas os que não têm energia nuclear, uma fonte menos poluente, se não tiverem a fonte hídrica, que é renovável, a fonte menos poluente é o gás. E por isso considera o gás um combustível de transição, e até porque a geração de eletricidade a nível mundial de gás já está muito implantada em todas as regiões do mundo e na maioria dos países do mundo. Isto faz dizer que se é um combustível de transição que vai ser valorizado mais anos que o petróleo. Nós sabemos que uma fuga dos combustíveis fósseis, o primeiro é o carvão, enfim, já está a baixar o consumo mundial a uma velocidade até relativamente boa. A seguir vai ser o petróleo. É mais difícil substituir o petróleo, claro, e por isso nós ainda vamos ter o petróleo como uma fonte importante de energia nos próximos 20 anos, pelo menos. Mas a tendência é baixar. E a que vai subir é a do gás dos combustíveis fósseis, a única que vai subir temporariamente nos próximos 10, 15 anos.
é a do gás. Por isso nós devemos apostar nas duas pernas, como se diz, quer dizer, na pesquisa de petróleo e na pesquisa de gás. Se tivermos gás perto das regiões do Soio, ele pode ser aproveitado no complexo da LNG. Temos gás no Kwanza, já algum descoberto e se calhar vai-se descobrir mais, ele tem de ter outros aproveitamentos. O gás do Kwanza, um dos aproveitamentos pode ter parte pode ir para o Soio, para metade do caminho está feito, porque do norte do Bloco 18 para o Soio já há pipeline, portanto só tem que se conduzir até ao Bloco 18, mas outra parte deve ser aproveitada na indústria e inclusivamente numa central térmica que nós vamos ter de criar menos ano a sul de Luanda. Angola está muito dependente da bacia do Kwanza, na sua fonte principal e hídrica, e se houver uma seca grande, nomeadamente com as alterações climáticas, fica um pouco difícil de prever que nível pode atingir essa seca, nós podemos de um momento para o outro ficar reduzidos a só poder produzir metade ou menos da energia, da capacidade da bacia do Kwanza. E para complementar, temos de ter uma central térmica. Qual é a melhor fonte? No nosso caso, é o gás que já existe na bacia do Kwanza. Se queremos entrar na petroquímica, quem tem gás também faz e precisa de fazer adubo, também faz a partir do gás. Podemos fazer amónia, enfim, podemos fazer várias coisas. Inclusivamente podemos fazer, caso seja necessário, para aproveitar algum gás que não tenha aproveitamento, o chamado hidrogênio azul. É um hidrogênio que não é tão valorizado como o hidrogênio verde, mas sabe-se que na transição para o grande consumo de hidrogênio vai haver um período em que se vai consumir bastante hidrogênio azul, que é feito a partir do gás natural com uma fonte renovável. Aproveito então para explicar a questão do consórcio de gás. O consórcio de gás tem os mesmos sócios que o Angola LNG, só que com duas diferenças fundamentais. O Angola LNG é operado pela Chevron, o consórcio de gás é operado pela Eni, que é sócia do Angola LNG. No Angola LNG, a Eni tem 13, qualquer coisa por cento, o consórcio de gás tem 25%. É operador, portanto tem uma porcentagem, tem uma ligeiramente subida. Qual é a função do consórcio de gás? É pôr em produção gás já descoberto, no bloco 1 e 2, para alimentar o Angola LNG, porque à medida que diminui a produção de petróleo, diminui a produção de gás associado. Então o Angola LNG, a partir do fim do ano que vem, começa a ter falta de gás associado para trabalhar. Por isso é que se criou o Angola LNG, para produzir gás que já está descoberto e depois pesquisar gás no bloco 1 e 2 e 3, porque deve haver mais gás, além do que já foi descoberto por acidente, para alimentar em anos futuros o Angola LNG. E se a descoberta for em grande volume, ou apoiado com gás do Kwanza, poderá até pensar-se em ter um segundo trem de 5 milhões de toneladas, duplicar a produção do Angola LNG. A função fundamental do consórcio de gás é, portanto, desenvolver gás já descoberto e pesquisar gás para alimentar o LNG. Vamos ouvir então o que nos tem a dizer o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, como é que Angola está posicionada a nível de gás, na sua opinião? Qual é a sua perspectiva, efetivamente, para o futuro da produção de gás em Angola e da exportação? Joel, julgo que na esteira daquilo que esteve a referir o José Oliveira em relação ao gás, é verdade que nós queimamos durante muitos anos o gás. Devíamos ter tirado muito proveito do gás durante esses anos todos. Foi, portanto, graças àquele consórcio que se construiu aquela planta de gás no Soio. Mas a verdade seja dita que as pessoas que estiveram durante esses anos todos em frente do setor falharam redondamente em não priorizarem o gás como uma fonte alternativa ao petróleo. Sabe que o gás natural é também um substituto mais viável para o nafta, que é um dos derivados do petróleo e que é transformado nas centrais petroquímicas. Eu penso que o desafio da substituição do petróleo está em se desenvolver fontes alternativas razoavelmente abundantes, baratas também, ambientalmente seguras, para poder acionar as centrais térmicas que produzem a energia elétrica. Outra questão para prover combustíveis industriais e combustíveis automóveis, não só. Também pode ser prover matérias-primas que são derivados para a petroquímica. Eu acho que os anos restam. Há quem diga que as reservas de petróleo atualmente comprovadas devem durar pelo menos 50 anos. É interessante aqui, neste nosso debate, lembrar que se tivermos em consideração que os preços internacionais do petróleo variam de modo inversamente proporcional, também é verdade que as estimativas dessas reservas são sobejamente comprovadas, dão razão aos países produtores serem modestos quanto às estimativas. Mesmo assim, quero eu referir que ainda vai levar muito tempo para que outras fontes energéticas que não sejam o petróleo possam substituir o petróleo.
porque os voos mais pesados que a gente observa são todos eles propulsados com motor de explosão interna, né? Que era a base de hidrocarbonetos líquidos. Daí que, independentemente de tudo, deve haver aqui alguma sincronização entre o petróleo e o gás. Deve ser também uma matéria de prioridade, tendo em consideração que tudo aponta para que nos próximos, pode ser que sejam 60, 70 ou 100 anos, mas devemos estar preparados, Joel, no sentido de encontrarmos outras fontes para substituir o petróleo. E julgo que o gás, neste momento, está na moda, né? Na verdade, há muitos países que utilizam as suas centrais e as suas máquinas com o gás, mas temos que ter em consideração que este assunto do gás deve ser uma prioridade para os desafios do futuro. Muito obrigado. Vamos olhar para o engenheiro Pedro Godinho, também chamamos assim, para essa análise ao gás. Já aqui ficou claro que temos investimentos previstos em Angola e LNG e agora, naturalmente, o consórcio do gás também aí está. Né? Então, os projetos ainda não com a dimensão porque têm um peso ainda irrisório a nível da economia, mas, engenheiro Pedro Godinho, acredita que com essas licitações há algum ponto nas bacias que o país tem, agora que vai-se chamar novas bacias de exploração e a produção, dos dados que tem, que ouviu, o que acha que o gás pode efetivamente dar a nível do país e para a nossa economia nos próximos tempos, já que se posiciona como digamos assim, um combustível de substituição do petróleo para os próximos tempos. É importante realçar aqui que no passado, e é usual fazer essa referência, que os blocos existentes nas bacias de Benguela e Namibe têm um elevado potencial de gás. Mesmo as companhias que neste momento candidataram-se para explorar esses blocos estão convictos que as descobertas serão gás, porque alguns anos atrás a Texaco e demais companhias que furaram na bacia de Benguela e na bacia do Kwanza encontraram uma concentração de gás superior à concentração de petróleo. Portanto, essas bacias são conhecidas mesmo como as bacias que futuramente, uma vez desenvolvidas, poderão fornecer grandes quantidades de gás. Agora, o que é certo é que é urgente que se descubram esse gás, porque a matéria-prima que garante o funcionamento do projeto LNG é o gás. E nesse momento, segundo informações que temos, há já um condicionamento deste projeto se não forem direcionados para esse projeto o gás de que necessitam. Por isso é que se está a trabalhar muito afincadamente no bloco 1, onde houve a descoberta do Quiluma. Está-se a concentrar também no bloco 2, e são blocos muito próximos da região do Soio, onde estão localizados o projeto LNG, para ver se consegue-se garantir então o normal funcionamento sem interrupções, com a garantia do fornecimento desse gás. Ok, engenheiro Pedro Godinho, qual é a sua previsão? Acha que o gás, hipóteses de descobrir gás, ou Angola não é mesmo uma potência de gás, é para esquecer, temos que olhar para outros recursos? Há bastante gás. Na parte sul descobriu-se gás e não se desenvolveu. Na altura, quando a Texaco teve a perfurar na bacia de Benguela, só não se desenvolveram os projetos, porque esses projetos, todo o gás, na altura, pertencia ao concessionário Sonangol. As companhias que descobrissem gás em algum reservatório de gás, o que tinham que fazer era exatamente largar esses reservatórios e encaminhar-se para outras regiões, porque o gás pertencia ao concessionário. Foi o caso do Quiluma, é um campo com muito bom potencial em gás, que foi descoberto no Bloco 1. Há também várias descobertas no Bloco 2, esses campos já foram descobertos, foram perfurados. Nesse momento está-se a trabalhar para se garantir o desenvolvimento desses campos. Esse consórcio que está a ser liderado pela ENI está a trabalhar nesse sentido. Eu acredito que nos próximos 2, 3 anos, se não houverem constrangimentos, poderemos começar a contar com esse gás. E há uma parte também do gás que neste momento a Total tem estado a injetar em alguns campos do Bloco 2, que é o caso do Lombo Oeste. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos ouvir Frederico Martins Correia, da Deloitte, partner da Deloitte para o setor de petróleo e gás. Frederico, o que tem a dizer sobre esta questão do gás em Angola? O que é que pode ser feito do gás? Há alguma perspectiva positiva em termos de gás para o futuro de Angola, uma vez que é um elemento de substituição? Penso que aqui, em relação ao tema da transição energética e o gás em Angola, claramente que o gás é e eu já tinha partilhado isso nos painéis que tínhamos tido anteriormente. Acho que o gás pode ser claramente a principal alavanca de transição energética no nosso país. Primeiro porque, a nível daquilo que é
produção de eletricidade, eventualmente transformação das turbinas e dos geradores que hoje estão a trabalhar a gasóleo para serem geradores de consumo de gás, e automaticamente isso permite uma pegada de produção de eletricidade muito mais limpa e, portanto, per si seria um início de um processo de transição energética aqui numa parte mais montante de produção de eletricidade e, portanto, do upstream da eletricidade, do setor elétrico, e não tanto naquilo que é o upstream do setor petrolífero. Naquilo que concerne à questão do setor petrolífero em si, naturalmente que a exploração de gás vai permitir complementar aquilo que são os business cases associados à rentabilidade dos poços petrolíferos que têm neste momento gás e que já estão naturalmente na fase de produção e que podem complementar o seu estudo de viabilidade através da exploração de gás, que há de permitir duas coisas. Uma delas é a própria reinjeção de gás nos atuais poços e isso permitir ter uma recuperação de crude maior, portanto aumentando aquilo que é o potencial de extração de reservas do próprio poço, ou com a extração de gás e eventualmente fazendo o piping do mesmo, por exemplo, fazer-se chegar àquilo que é, por exemplo, a Angola LNG e, portanto, trabalhar o gás liquefeito e, quem sabe, no futuro, termos outras instalações de liquefação de gás que permitam fazer a consequente monetização do mesmo e depois chegar às residências via pipeline, portanto, termos uma rede instalada de distribuição de gás para uso doméstico e industrial, ou naquilo que possa ser o enchimento de granel, de grandes cilindros de armazenagem e transporte de gás, que eventualmente permitisse, por exemplo, depois ser consumido a nível de grandes condomínios, aqui no que falo naturalmente daquilo que é a utilização do gás doméstico, ou de instalações que precisam de gás no seu processo de manufatura. Estou a falar, por exemplo, naquilo que é a ajuda de aquecimento de fornos para siderurgia, ou para produção de vidro, ou para aquecimento de outros processos que assim o exijam. Naturalmente que o gás seria uma alternativa extremamente interessante, quer ao gasóleo, via de geradores, ou até, por vezes, utilização da própria energia elétrica. Complementarmente, iniciada aqui esta minha intervenção, penso que um grande papel que teria era que este gás também, ao ser depois de extraído e sendo transportado desde a sua zona de extração até aquilo que é a zona terrestre, ele poderia ser uma fonte de abastecimento de geradores a gás e com isso produzimos a eletricidade que depois é distribuída na rede via a Rede Nacional de Transporte e consequentemente depois aquilo que é a distribuição em baixa tensão da ente. Obrigado, Frederico Martins Correia, partner da Deloitte para o setor de petróleo e gás. Então, há algum otimismo? Podemos ver aqui os nossos especialistas têm algum otimismo relativamente à questão do gás e que é possível ter-se algum gás renewables. E quem também é otimista são os relatórios da IEA, né? International Energy Administration, Estados Unidos. O seu relatório de 2020 vai falando que espera que houve uma quebra do consumo, mas que de 2019 a 2025 há uma expectativa de crescimento muito maior do gás e a própria organização ainda acredita que o gás vai ser um dos maiores condutores do aumento da procura por combustíveis até 2025. São dados que vamos tendo. Fala-se que a procura vai sair dos cerca de 4 mil metros cúbicos de gás para ter uma subida de quase 20 a 30%. Entretanto, a nível daquilo que é as perspectivas do gás para o futuro, eu perguntaria ao Dr. Chipep se acredita que este consórcio de gás, quer a Angola LNG, tem capacidade e força para investir ainda mais na economia do país, ou o gás, na vossa perspectiva, temos ou não potencial de atrair mais investimentos para o gás no nosso país? E o que é que nos impede? O que é que temos que fazer para assegurar mais investimentos no gás?
Sim, senhor Joel, trata-se de uma pergunta interessante. Formos a fazer uma análise daquilo que é a planta da ONG que nós temos ali no Soio e o número de trabalhador que temos ou que esta planta pode empregar ainda é reduzido. Nós precisaríamos de mais plantas, né, de gás no nosso país, tal como acontece nas outras partes, dando exemplo aqui a Moçambique, que acho que ali um investimento de quase 20 bilhões de dólares para as suas plantas de gás na área do Cabo Delgado e em Palma, enfim. No nosso caso particular, eu julgo que sim, senhor, há motivos suficientes para dizer que devia-se incentivar a que outros consórcios fossem criados, na senda daquilo que foi dito pelo nosso colega Pedro Godinho, de que nas outras partes já conhecidas, na bacia do Namibe, mesmo de Benguela, que nota-se que haja gás para aquelas paragens e tendo em consideração o investimento que a Eni está a fazer neste momento, eu acho que devíamos, sim senhor, Joel, que o setor petrolífero encontrasse outras nuances no sentido de se criar vários consórcios, porque esses consórcios para o gás não só vão trazer benefícios para a economia nacional, mas sobretudo vão criar novos postos de trabalho. E isso é o que nos interessa. Tendo em conta que o preço do petróleo é variável, tem havido muitas descidas e subidas, e porque ainda continuamos com essa dependência do petróleo, eu acho que há motivos, de facto, para diversificarmos a nossa atividade, não só para a atividade do petróleo, como para a mesma atividade do gás. Há uma outra atividade também de importância capital que não falamos muito, mas são os biocombustíveis, que deviam ser também tidos em consideração. A Agência Nacional de Petróleo não é só de petróleo e gás, mas também de biocombustíveis, e que no mercado, no nosso cenário econômico, não se fala muito desta outra parte dos biocombustíveis. No entanto, sou otimista também em dizer que devemos incentivar que outros investidores virem-se não só pelo petróleo, que nós temos, sabejamente conhecido, e já se sabe também que aqui nas bacias do onshore nós temos gás. Poderíamos incentivar essas empresas a criarem joint venture, a criarem parcerias para a extração deste recurso que é de extrema importância para a nossa economia. É verdade, Dr. Chipepe. Aqui, antes de passar para o José Oliveira, consegui encontrar aqui um estudo da Deloitte que fala sobre a evolução do preço dos diferentes tipos de gás, e vamos aqui ver, pronto, temos o gás metano, é o mais baratinho, está atualmente na casa dos $7. No seu melhor preço nos últimos anos foi 2010, em que esteve a $11,53, e no futuro, apenas em 2039, é que se vai aproximar dos $10. O gás metano não é muito para ali. Temos também o propano, teve $52, foi o preço mais alto em 2011. Atualmente está nos $17, mas prevê-se que em 2026 o seu preço chega aos $48. Já em 2028 vai ser comercializado a $40. Também o gás butano, vamos aos dois mais valiosos, já esteve nos $86 por barril e agora está nos $22,20, de acordo com a Deloitte, e nos próximos tempos, já em 2020, $22, 2021, $29 e já em 2022 chega aos $40 por barril. Agora, os condensados já esteve nos $105 em 2011. Atualmente está nos $49 por barril e já em 2021, este ano, sobe para 54, para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar tanto de gás. E como fala-se que ter descoberta, produção, investimento, etc., etc., para ver que ainda podemos acompanhar o barco, em 2024, 2025 estará a $72,50, tendo como melhor preço que vai ter em 2034, em que chega aos $88, sem contar que em 2039 volta a estar perto dos $100 por barril. Só para dar uma ideia do que é que isso pode dar e porque é que temos algum otimismo relativamente ao tema do gás. Mas voltava ao José Oliveira. José Oliveira, em jeito de conclusão sobre este tópico de gás, que recomendações podemos efetivamente passar, quer ao Executivo, quer às empresas, quer nacionais, quer estrangeiras, sobre as oportunidades que o gás pode trazer na nossa economia? Eu queria aqui lembrar que, de facto, nós não trabalhamos o gás como devíamos, mas fizemos algumas coisas. Houve uma certa preocupação na concessionária nacional com o uso de gás. O histórico aponta, por exemplo, a primeira injeção de gás offshore em África foi feita em Cabinda, no princípio dos anos 80. Não era um volume muito grande, se não me recordo,
não chegava aos 200 milhões de pés cúbicos por dia, mas, enfim, foi significativo nós já usarmos gás. Depois tivemos também em Cabinda a injeção de gás no campo de Nemba para aumentar as reservas. Também foi o primeiro caso feito em Angola, com a injeção de gás para aumento da reserva. Depois tivemos o desenvolvimento do campo de Senha, que eu já falei, e depois tivemos o Angola LNG. São notas positivas, tivemos uma nota negativa. Foi nos anos de 85 a 95, com a grande produção do Bloco 3, queimavam-se muitos líquidos no gás associado. O gás associado do Bloco 3, como o óleo era bom e leve, tinha bastantes líquidos, bastante propano, bastante butano e alguns condensados. Segundo algumas estimativas dos estudos que a Sonangol fez, na altura queimavam-se entre 4 a 5 mil barris dia de LPG condensados. Inadmissível hoje, enfim, mesmo naquela época era admissível. É verdade que o preço do petróleo na altura, se a gente se lembra, nos anos 90, então era muito baixo. O país estava em guerra e, por isso, a Sonangol não conseguiu que se aprovassem investimentos para se dar aproveitamento a esse gás, porque o seu aproveitamento era mais uma preocupação ambiental, não iria dar lucros grandes ao operador, que na altura era. Tá bom. Obrigado, José Oliveira. Vamos trazer aqui estas informações. Como José Oliveira diz, relativamente ao gás, apontou aqui os pontos positivos e negativos do que se foi fazendo com o gás ao longo dos tempos. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é uma das grandes potências em África, sendo um dos 3 parceiros estratégicos que temos no continente, a par da África do Sul e da Nigéria. A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível, o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e, sobretudo, pelas áreas da saúde e da energia. Para nós, esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos para com Angola, que é um país cada vez mais influente em África e no mundo. Continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Falou Nina Fai, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC.
Muito bem, vamos chamar o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, em jeito de conclusão, o que dizer sobre o gás, o que é que podemos fazer para estimular mais investimentos no gás e quais são as recomendações que deixa, quer as empresas, quer efetivamente também ao Executivo, no sentido de dinamizar essa indústria que, como vimos, afinal, há preços interessantes, né? Já teve nos $105 por barril, não é pouco dinheiro. Sim, eu acho que o país tem que definir uma estratégia de atração de investimentos, tendo em conta o facto de as empresas agora estarem a redirecionar os seus investimentos exatamente para as renováveis. O gás é menos poluente que o petróleo e, por essa razão, em termos de combustíveis fósseis, o gás ainda é visto com muito bons olhos, tendo em conta a questão ambiental. Há um movimento muito grande e todos nós já sentimos por causa do sobreaquecimento global e a campanha que se tem tentado a fazer, a mobilização que se tem tentado a fazer ao longo do mundo é para exatamente tentar reduzir o máximo o impacto negativo dos combustíveis fósseis, e o gás, nesse quesito, ainda é um dos commodities considerados. E analisando exatamente os recursos que o gás pode ser ao país, é importante que se comece a ver o gás com outros olhos. Por outro lado, também, dentro dessa perspectiva, olhamos bem para os termos contratuais, de forma a atrair os investimentos, porque hoje o mundo é uma aldeia globalizada e as pessoas, para fazerem os seus investimentos, procuram aquelas geografias onde o seu investimento tem um retorno mais fácil e com poucos precalços possam ter e menos riscos ao seu investimento. Portanto, é fundamental começar a pensar no gás como uma fonte sustentável e que poderá compensar bastante os impactos negativos que haveremos de ter com o sentimento de desaprovação e de desagrado para que o mundo hoje comece a ter em relação ao petróleo. É certo que o país, ao longo dessas 4 décadas de independência, nunca olhou para o gás com um commodity que poderia trazer um valor acrescentado na nossa economia, mesmo durante os contratos de partilha de produção. Era muito claro que qualquer companhia que descobrisse o gás no bloco onde foi obtido a concessão tinha que abandonar o campo, porque isso era a pertença do concessionário. Essa estratégia prejudicou bastante o país e agora vamos atrasados, de tal forma que Moçambique surge 40 anos depois de nós termos iniciado um trabalho muito forte de exploração, de explorar e produzir hidrocarbonetos, e vai muito à frente de nós, porque acabaram por descobrir reservas e desenvolveram uma filosofia muito diferente da filosofia desenvolvida por Angola. Todo o gás produzido nas plataformas, o gás combinado, era queimado e reinjetado para dar energia aos campos e garantir uma longevidade de produção por parte desses reservatórios. Contudo, era um campo muito limitado à utilização do gás cá em Angola. Agora, apesar de atrasados, é importante a ANPG desenvolva uma estratégia muito acertada no sentido de atrair as empresas para essa direção. Vai comentar essa questão, Frederico. Frederico, exatamente aqui é fundamental dar-me esta deixa, né? Houve, na segunda-feira, começou o roadshow para a licitação dos blocos nas bacias do Kwanza e do Congo, blocos em terra. Há condições para sucesso? Vamos ter empresas angolanas ou vamos ter apenas nacionais? Há alguma coisa que sente que deve ser melhorada para atrairmos mais investidores, para ser assim? Bom, no que concerne aqui à exploração e produção destas bacias onshore Congo e no Kwanza, eu penso que a chave, a atração de investimento para estes blocos passa por, eventualmente, aqui algumas exceções, ou se não quisermos chamar exceções, mas particularidades a nível daquilo que possa ser o regime fiscal a adotar para as empresas que estejam presentes nesta licitação e, naturalmente, depois na operação destes blocos, caso sejam as selecionadas. Por outro lado, penso que é muito relevante que se possa utilizar estes blocos de exploração onshore, que naturalmente aquilo que é o processo de exploração e produção é menos complexo daquilo que é offshore. E se pensarmos que no futuro o offshore de Angola passa muito por águas profundas, o que aumenta ainda a complexidade e o investimento necessário para aceder a essas reservas, penso que era também muito interessante que se fizesse aqui algum esforço para termos nestes campos uma maior participação nacional.
nacional. E essa participação nacional pode passar não só pelaquilo que é a Companhia Nacional Petrolífera e pelaquilo que é a sua unidade de negócio de exploração e produção, a atual UNEP da Sonangol, mas também por outras operadoras nacionais que temos no mercado, que estão presentes no setor de exploração e produção em Angola e que naturalmente poderiam estar interessadas em investir. Por outro lado, também penso que é um momento de eventualmente tentar atrair e puxar um pouco para esta indústria a presença da Banca Nacional Angolana. Eu penso que até hoje a Banca Nacional esteve um bocadinho afastada daquilo que era o setor upstream do oil and gas, porque naturalmente que todos sabemos que o setor petrolífero é altamente exigente a nível de fundos e naturalmente que dentro daquilo que é o setor petrolífero, aquilo que é a parte mais montante do processo da cadeia de valor, que é a exploração e produção, exige realmente um investimento muito elevado, o que nunca permitiu que os bancos comerciais nacionais conseguissem estar em força neste plano. Naturalmente que quando vamos para uma exploração e produção onshore, o investimento é menos avultado e, portanto, nada impede que consigamos ter também aqui algum investimento nacional por via da própria Banca Comercial Nacional, que eventualmente não se consegue fazer pontualmente com um só banco, mas que nada impede, acontece noutros países, haja uma liga de bancos que depois possa se unir para criar, por exemplo, um fundo de investimento de suporte à exploração e produção destas duas bacias em específico. Portanto, eu penso que entre aquilo que é um regime fiscal interessante que permita despistar e apontar estes blocos ao radar daquilo que são investidores internacionais, passando por depois termos potencial liga de bancos comerciais nacionais a que concederem crédito aos investidores internacionais que estão a chegar e que queiram complementar o seu portfólio de investimento com fundos nacionais e com a contração de empréstimo a nível nacional, ou estender essa mesma linha de crédito aos operadores nacionais e com isso permitir então o reforço da presença nestes blocos daquilo que são os operadores nacionais, caminharmos para aquilo que é um dos grandes objetivos do Plano de Desenvolvimento Nacional em vigor e que é aumentar a cota nacional operada em Angola, portanto, aquilo que é a produção feita pelo país Angola, mas que é totalmente da responsabilidade de quadros e de empresas nacionais, o que seria algo muito interessante e algo que nós todos vemos com muito bons olhos, porque permite ganhar autonomia por parte do país e, naturalmente, gerar emprego para quadros nacionais, o que é algo muito relevante, pois esta exploração onshore também irá seguramente contribuir para o aumento do conteúdo local na indústria e, naturalmente, desenvolver também as sociedades que estão na zona limítrofe deste processo de exploração e produção. Obrigado, Frederico Martins Correia. Vamos então passar ao Dr. Chipep. Dr. Chipep, em jeito de conclusão, o que é que se pode fazer para atrair mais investimentos para o gás? Naturalmente, que recomendações deixa em jeito de conclusão? Faço minhas as palavras que foram preferidas pelo Pedro Gomes. Relativamente ao gás, é importante neste momento se incentive os investidores estrangeiros e mesmo os investidores nacionais a pautarem também o seu negócio para a atividade do gás. Eu volto a referir aquilo que eu disse há bocado, Pedro, em Moçambique foram cerca de 20 bilhões de dólares até 2022, estavam planificados através da Anadarko, Total e outras companhias, cerca de 20 bilhões de dólares para investir no setor do gás. Eu tenho o receio de dizer que com os preços que foram apresentados pelo Joel, se até 2025 ali o barril do gás aos 80 dólares e pelo facto de ser um país com uma certa disciplina orçamental, não sei qual é a volta que este país há de dar. Mas, verdade seja dita, é muito, mas muito importante que nós encontremos outras formas de convencer os investidores internacionais e nacionais e mesmo a partir do nosso empresariado ou a partir do Estado em apostar seriamente no negócio do gás, porque também é um negócio do futuro. Aliás, quando referi o CEPOL
mercado em relação ao onshore. A produção de gás no onshore também faz com que os agricultores que têm estado a dizimar plantas para a fabricação de carvão seriam desincentivados a proceder com a desmatação da nossa floresta. Portanto, aí teríamos um ganho nas localidades onde se encontram eventualmente a produzir o gás. Pelo que, volto a repetir, é importante que se incentive o empresariado nacional e internacional para o negócio do gás. Muito bem, Dr. Chipé, a seu pedido, então vou aproveitar para conceder-lhe tal minuto que pediu para uma nota, não é um tema de debate, porque esse tema não está, hoje só vamos vir falar de gás, mas dou-lhe 1 minuto e meio sobre o assunto da semana, né, que é o roadshow que já começou da NPG com os blocos das bacias do Congo Kwanza em onshore. Esteja à vontade, Dr. Chipé. Qual é a nota que gostava de deixar? Sim, senhor. Nós tivemos presente neste roadshow. Foi um roadshow muito proveitoso. Passamos a manhã toda e, na verdade, conhecemos todas as informações que estão disponíveis e que o pessoal da agência, portanto, apresentou e com muita perspicácia. Nota que nós devemos realçar aqui, há uma condição obrigatória para a participação no concurso, que é o pagamento daquilo que é chamado entry fee, que está no valor de $1 milhão, que isso permitirá, portanto, o acesso ao pacote de dados relativos às bacias em licitação. Consegui perceber, a partir de alguns empresários, que $1 milhão é muito, e também podemos perceber que há vários incentivos para o empresariado nacional. Os incentivos são muitos, sobretudo aqueles incentivos que fazem referência às taxas do IVA, de importação de materiais. Quer dizer, enfim, eu acho que eles encontraram alguma forma de incentivar, sobretudo, o empresariado nacional. Agora, a aposta está, o desafio está nos empresários angolanos, ou através do consórcio, ou através dos bancos. E aí está a outra questão, que é a participação dos bancos em conceder créditos aos empresários. Fica aqui a recomendação de que os bancos devem participar no desenvolvimento do nosso país através da concessão de créditos ao empresariado nacional, para que esses possam, de facto, tendo ganhos concursos para explorar petróleo no onshore, criar riqueza nacional e criar novos postos de trabalho para a nossa juventude. Muito bem, obrigado, Dr. Chipé. Engenheiro Godinho, para si também 1 minuto e meio sobre o que viu e ouviu nesta atividade, que nota atribui, acredita que vai acontecer. Vamos ter empresários nacionais a avançar, será que os incentivos e os preços dos dados são suficientemente atrativos? O que é que tem a dizer sobre isso? Eu acho uma iniciativa louvável, foi brilhante, porquanto este processo ligado à licitação do onshore já data de 2008, 13 anos atrás foi efetuada a primeira licitação do onshore, chegou-se à fase de pré-qualificação, depois de algum investimento na compra de dados, foi anulado então o processo, acabando exatamente por desmobilizar as empresas. Em 2014 houve a licitação, houve a fase de pré-qualificação, as empresas foram pré-qualificadas, entraram para a fase de qualificação, aquelas que foram bem-sucedidas entraram, houve o anúncio no Jornal de Angola e, naturalmente, muitas dessas empresas foram buscar parceiros, empresas estrangeiras, que deram um suporte tanto técnico como financeiro, sobretudo na aquisição dos dados. Houve empresas que gastaram quase $2 milhões e, de um momento para o outro, sem mais, sem menos, o processo acabou sendo anulado. Perdeu-se nesse interim de 2008 a 2021 13 anos. E se esse processo tivesse avançado há 13 anos atrás, hoje Angola, estes campos serviriam exatamente para amortizar o impacto negativo com o declínio da produção. Número 2, acredito que muitas dessas empresas angolanas que trouxeram os seus parceiros estrangeiros, essas multinacionais, já não terão a mesma possibilidade por 2 razões. Uma, porque ficaram desmotivadas, outra, porque agora já podem participar sozinhas, sem as parcerias. Porque lembro-me que em 2014 as empresas, essas multinacionais, é que andavam à procura de parceiros credíveis para criarem essas parcerias, porque na altura esta prerrogativa trazia muitas vantagens para as empresas multinacionais. Agora como já não é exigido isso, o que é natural é que as empresas
multinacionais vão entrar sozinhas. Então, as empresas angolanas sem esse apoio, naturalmente, tendo em conta o momento, a fase em que nos encontramos, crise econômico-financeira há 7 anos, de 2014. Vamos a caminho de 7 anos. Covid, há mais ou menos 14 ou 15 meses, muitas dessas empresas que em 2014 e 2008 tinham uma saúde financeira bastante para enfrentar uma situação como essa, hoje já não estão. Acredito que existam empresas angolanas com capacidade e fôlego financeiro para o fazer, mas no seu todo eu acho que vai ser muito difícil para muitas empresas angolanas poderem competir com as multinacionais, ombro a ombro e no mesmo pé de igualdade. Não há possibilidades, porque antes do Covid já trazíamos uma crise econômico-financeira que já durava 6 anos e ao longo desse período de 2014 até a presente data, muitos funerais já foram realizados, funerais de empresas. Portanto, neste momento há algumas em coma induzido, outras tantas na morgue, a aguardar exatamente a data do funeral, e outras que já foram enterradas. Portanto, o momento não é fácil. Acredito, é possível que hajam empresas angolanas em condições de enfrentar o desafio, mas para uma boa parte dessas empresas, naturalmente, com essa exigência, sobretudo desses fundos, vai ser muito difícil. Mas, contudo, a iniciativa é de extrema importância, é estratégica, porque o país está ávido exatamente desses barris. Qualquer barril que possa ser produzido a mais vai ser um benefício para todos nós. E, portanto, são recursos que estão no subsolo. Sabemos muitos destes blocos que começaram a produzir há mais ou menos 60, 50 anos atrás. Existem, o petróleo está ali, e os riscos são mínimos, mas, contudo, as condições de participação é que naturalmente vai impedir muitas empresas angolanas, mesmo com alguma experiência, com algum histórico no setor do óleo e gás, terão algumas dificuldades exatamente nesse sentido. De facto, foi bem-vinda a iniciativa, a estratégia é extraordinária, mas essa questão dos requisitos é que vai condicionar bastante. E é urgente que esse processo vá avante no sentido de ver se podemos beneficiar desses recursos que estão descobertos, estão no subsolo, no sentido de, pelo menos, começarmos a desafogar ou inverter, pelo menos, a tendência do declínio da produção. Para isso é extremamente importante. Muito obrigado. José Oliveira, agora é mesmo só uma nota, porque esse tema vamos aguardar que termine o roadshow para analisar os resultados. Mas, olhando para o que vai agora, José Oliveira, em um minuto, o que é que diria deste processo e desse roadshow que começou esta semana? Em relação ao concurso, eu não vou dizer muito, é mesmo uma nota, mas eu queria antes corrigir aquele valor que eu apontei de exportações do Angola LNG e de derivados do gás, de cerca de 1.200 milhões de dólares, inclui também, não é tudo Angola LNG, inclui também líquidos produzidos no campo de Senha, em cabine, de propanos e butanos produzidos em cabine. Sobre o concurso onshore, eu quero primeiro conhecer o modelo do PSA que vai ser usado por onshore. Sei que alguns aspectos muito negativos que a versão anterior, 2014-2015, tinha, foram corrigidos da partilha do petróleo, mas quero também primeiro ver os termos da referência. E acho muito negativo se continua, eu já o afirmei publicamente, em várias ocasiões, que se continua a pedir $1 milhão pelos dados, uma espécie de FII de entrada, e depois não permitir que esse valor seja recuperável. Isto é antiético na indústria e não se faz em parte alguma do mundo. Quando se vendem dados, os dados fazem parte da pesquisa, esses valores são recuperados quando se descobre petróleo. Se não se descobrir, isso então é um risco. Portanto, a exigência que a ANPG está a fazer é negativa e acho que deve ser combatida. Muito bem, José Oliveira, muito obrigado. Vamos então agradecer a todos. José Oliveira, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Próximo tema, transição energética. Não se discutiu ainda em Angola uma estratégia. Caro ouvinte, fique atento que na próxima edição vamos falar da transição energética e seu impacto em Angola. José Oliveira, obrigado. Boa continuação. Esperamos que tenham uma boa semana. Bem, Frederico, continuação de excelente semana. Obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Dr. Chipep, muito obrigado pela sua disponibilidade. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Agradeço, Joel. Sempre a dispor. Um forte abraço. Engenheiro Pedro Godinho, mais uma vez, assim também, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel. Assim, caro ouvinte que nos sintoniza, obrigado também por estar a acompanhar mais uma edição da Hora da AmCham e aqui no nosso painel de petróleo e gás. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana e esse painel regressa no próximo mês com o tema da transição energética. A todos um forte abraço. Até à próxima. A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios.
Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.